Boa noite, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês, né? Mais uma semana aí de trabalho, espero que todos tenham tido uma semana excelente, tá? Então estamos aqui nessa nossa aula, né, para falar sobre o processo de fusão de sociedades. Nós já vimos sobre incorporação, né, os procedimentos para incorporação. E agora nós iremos falar sobre fusão de sociedades. Depois nós iremos falar sobre cisão. Então, na nossa aula de hoje é fusão de sociedades, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Então, o que é uma fusão? É a operação pelo qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, né? Para formar uma nova sociedade, que vai lhe suceder em todos os direitos e as obrigações. Ficam, portanto, extintas as sociedades fundidas, tá? O que isso quer dizer? Que as outras companhias que foram, né, sofrer essa fusão, elas deixam de existir, tá? Pode permanecer o nome de dois produtos que eram antigamente da outra empresa, né? Mas a empresa em si, ela deixa de existir, tá? As empresas envolvidas no processo de fusão, elas irão se unir para criar uma nova empresa, tá? Para operacionalizar o processo de fusão, a Assembleia Geral de cada companhia deverá nomear um perito, tá, que avaliará o patrimônio das demais sociedades envolvidas, tá, patrimônio líquido. Então, o que quer dizer aqui? Tá? Que antes de fazer qualquer procedimento de fusão, tá, a empresa em si precisa contratar um perito. Tá? As empresas envolvidas, tá, no processo de fusão, não é apenas uma empresa não, as empresas envolvidas devem contratar um perito, tá, para avaliar o patrimônio líquido das sociedades, tá, para ver se tem lucro, se tem prejuízo, né, como que está a situação patrimonial de cada empresa. Então isso é discutido em Assembleia Geral, tem que ser consenso das empresas envolvidas. Se for duas empresas, tem que ser consenso das duas. Se forem três empresas, consenso das três, tá? Então, as empresas envolvidas, elas precisam, tá, nomear um perito. É apenas um perito, tá? Não é um perito de cada uma, tá? Elas irão escolher um perito, né, para fazer este processo de avaliação. É lógico que cada empresa pode contratar um perito, né, um assistente, para fazer o acompanhamento, né? Mas um perito, né, que responde pelas três empresas é que vai dar o aval final desses processos. Aí o processo de fusão está lá na Lei 6.404, tá? Artigo 228, né? Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. Artigo 228, eu não vou ler, tá, gente? Só coloquei aqui para falar aonde está o dispositivo, tá, referente ao processo de fusão das empresas. Então está lá no artigo 228, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, tá? Então nessa Lei de Sociedade por Ações nós iremos encontrar sobre incorporação, fusão e cisão. A parte que fala sobre fusão é o artigo 228, tá? A fusão é a operação pela qual, o que nós já falamos, tá? Então, caso vocês queiram, né, se aprofundar, lá no artigo 228, né, fala sobre o processo de fusão das empresas. Aí aqui nós já vamos para o exemplo, né? Então, a companhia A mais a companhia 1, mais a companhia 2, mais a companhia 3, elas irão se juntar, né? Elas vão deixar de existir e vai passar a existir apenas a companhia 1, 2, 3. Tá? Só que, como eu falei anteriormente, na companhia 1 ela pode ter o produto lá,
produto X, né? Na companhia 2 o produto Y, na companhia 3 o produto W, tá? Elas podem continuar vendendo esses mesmos produtos dela, tá? Nessa mesma companhia aqui. A companhia deixa de existir, mas o produto não vai deixar de existir, tá? Por que que isso não, dificilmente acontece? Porque se a companhia 1 já tem um produto, né, que é aceito pelo mercado, tá? Se essa aqui tem um produto, né, que é o produto X dela, é aceito pelo mercado. Essa tem outro produto, produto Y, que é aceito pelo mercado. E essa companhia 3 tem outro produto, produto W, que é aceito pelo mercado. Por qual motivo, né, essa empresa vai deixar de produzir e comercializar esses produtos, né? Se nós, consumidores, já conhecemos esses 3 tipos de produto, então nós vamos levar esses 3 tipos de produto para a empresa aqui, tá? O que vai deixar de existir é a empresa, mas o produto ela pode vir junto, pode vir vinculado a essa nova empresa aqui. Companhia 1, 2, 3, que vai ter os 3 produtos das 3 outras empresas, né, das empresas envolvidas. Porque se eu abrir uma empresa nova, né, faço a fusão e crio a companhia 1, 2, 3. Então eu vou ter que pensar em novos produtos, né? Vou ter que pensar numa nova estratégia de marketing, tá? Então isso já leva a custo, né? E até as pessoas, né, entenderem que este produto é o mesmo produto da companhia anterior, né? Então isso vai complicar bastante. Então leva os mesmos produtos, tá? E aí começa a comercializar os produtos já existentes anteriormente, tá? Porque esses produtos já têm aceitação no mercado, né? Diferente de eu lançar um produto novo que vou depender de uma aceitação e assim sucessivamente. Então, se as empresas elas já têm, né? Um exemplo aqui, tá? Mas não chega a ser aqui, tá? Então, igual acontece com as cervejas, né? Então, uma empresa produz vários tipos de cerveja. Então, a cerveja é aceita em um lugar, não é aceita em outro. É aceita em um lugar, não é aceita em outro, né? Então, para evitar todos esses problemas de aceitação em determinada região, então tem várias cervejas, vários tipos de bebida, né? E cada uma é vendida em um lugar diferente, com o mesmo produto, né? Então as cervejarias se uniram, criaram uma outra, né? Mas continua comercializando os seus produtos, tá? Aí nós temos um exemplo aqui, né? Nós temos um exemplo. Passar minha fotinha para cá. Esse processo de fusão, tá, gente, é similar ao processo de incorporação, né? É similar, disse que é igual, tá? A diferença é que no processo de fusão, as duas empresas envolvidas elas vão deixar de existir para criar uma outra. No processo de incorporação é diferente, né? Some uma empresa e a outra incorpora, né, a que está sendo extinta. Então, no processo de incorporação, uma empresa permanece, tá? O que vai sair é a empresa que foi incorporada, né? Então, no processo de fusão, as duas empresas, duas ou mais empresas, né? Não necessariamente precisa ser duas. Tem que ser no mínimo duas, né? Mas pode ser 2, 3, 4, 5. As empresas envolvidas elas deixarão de existir para criar uma nova empresa. Aí nós temos o exemplo aí. Imaginamos que a empresa Laranja SA e Limão Limitada resolveram fundir seus patrimônios para criar a sociedade Cítricos SA, que será a sociedade nova e criada para este fim. Então, a empresa Cítricos vai continuar vendendo os produtos da Laranja SA e vai continuar vendendo produtos da Limão SA, tá? As empresas que se extinguiram possuem de forma resumida a seguinte estrutura patrimonial e, consequentemente, o patrimônio da sociedade Cítricos. Então,
Processo similar, ativo de um, 1.135.000, ativo de outro, 847. Somei os dois, 1.983.000. Passivo de um, 783. Passivo da outra, 538. Somei os dois, 1.322.000. PL 352 mais 48, né? 309,70 igual a 661.118. Então é similar ao processo de incorporação. Teve a junção dos dois ativos. Nós somamos os dois ativos, somamos os dois passivos e somamos os dois PL, tá? E fizemos o patrimônio da outra empresa, tá? Então é similar, tá, ao processo de incorporação. A diferença é que no processo de incorporação uma empresa deixa de existir, tá? Já no processo de fusão, as empresas envolvidas elas deixam de existir e se cria uma nova empresa. Então a empresa Cítricos S.A. ela vai comercializar o produto da laranja. Ela vai continuar comercializando o produto da limão. Tá? Como eu falei, porque essas empresas Laranja S.A. e Limão Limitada já tem um pacote de clientes, né? Clientes que já gostam do seu produto. Então não tem por que extinguir, né, uma empresa ou uma mercadoria, né, e deixar só da outra, porque tem público para cada um. Às vezes as mercadorias da Laranja S.A. é mais caro que as mercadorias da Limão, né? Então deixa as mercadorias das duas empresas, porém fecha as duas empresas. As mercadorias dessas empresas serão comercializadas, né, pela empresa Cítricos. Ah, professor, mas por que essas empresas fazem isso? Porque às vezes quer atingir um público maior de mercado, né? Suponhamos, né, vamos dar um exemplo, que a empresa Laranja S.A. ela toma conta de 50% do território, né? Então, em 50% do território brasileiro consomem o produto laranja. Aí os outros 50% consomem o produto da limão, né? Então, para não ficar 50% para cada, então vamos fazer a fusão e agora nós estamos tomando conta de todo o território nacional. Tá? É lógico que 50% é apenas uma suposição, né? Mas é para isso que eles fazem. A Laranja S.A. ocupa 20% do mercado e a Limão 15%. Então, se a gente se unir, nós teremos 35% do mercado, tá? Então, 35%. Se comparar que existem outras empresas do mesmo ramo da mesma atividade, né? Dificilmente alguma outra empresa vai ter mais que 35%, né? Então, eles se juntam para ter um mercado maior, né? Tomar conta de uma fatia maior do mercado, tá? Se a empresa de suco, né, a empresa Laranja S.A. só faz suco de laranja, a empresa Limão Limitada só faz suco de laranja. Então agora 20% toma suco de laranja, né, e outros 15% suco de limão. Então 35% do mercado está com a empresa Cítricos, tá? O restante está dividido para as outras empresas. Então é dessa forma, para este motivo, que as empresas fazem, né, essa fusão, né, para tomar conta de uma fatia maior do mercado, tá? Aí nós temos exemplo aqui, outro exemplo. As empresas Goiaba S.A. e Açúcar S.A. deliberaram e aprovaram o protocolo, né, e a justificativa para promover o processo de fusão. Protocolo é justificativa, então precisa ter um protocolo, tá? Para este processo, seguir um protocolo, né, como se fosse um rito, né, e precisa justificativa, né? Por que vocês querem fazer a junção? Para que vocês querem fazer a fusão dessas duas ou três empresas, 3, 4, 5, 6 empresas? Por qual motivo, né? Pode usar o motivo que eu falei anteriormente, né? Ah, para tomar conta de uma fatia maior do mercado.
né? Estamos analisando que a empresa tal está em crescimento e com isso nós vamos se beneficiar com o crescimento dela. Não sei, uma justificativa qualquer, mas precisa ter uma justificativa, tá, gente? Não é apenas, eu quero fazer a fusão da outra empresa. Então, beleza, né? Por qual motivo? E se a outra empresa está tendo prejuízo, né? Como que vocês irão explicar, como que vocês irão justificar essa fusão? A sua empresa está tendo lucro e a outra empresa está tendo prejuízo e está mal das pernas. Por qual motivo vocês querem fazer essa fusão, né? Então tem que ser analisado com bastante cuidado. Isso não é um processo, tá, gente? Fácil, né? Tem todo um processo, né, burocrático. Ali, igual tem ali o protocolo, né? Tem que ter um protocolo, tem que ter a justificativa bem justificada, né? Aí vocês vão fazer o processo de fusão, tá? Aí a sociedade resultante é a empresa Goiabada. Então vai juntar a empresa Goiaba e a empresa Açúcar e vai aparecer uma empresa Goiabada, tá? A empresa Goiaba e a empresa Açúcar, elas deixam de existir a partir deste momento, tá? A empresa Goiabada vai receber todo o patrimônio das duas empresas, tá? Avaliado em valores de mercado. Então, valores de mercado, como eu expliquei na aula passada para vocês, é aquilo que está acontecendo no mercado, né? Então, às vezes eu tenho um estoque lá no meu ativo, né, que está lançado em R$200 mil, só que no mercado está 100 mil, então eu tenho que adotar dos dois o menor, né? Ou o valor contábil, né, o valor justo, ou o valor de mercado, dos dois o menor, né? Então nós temos que fazer a avaliação pelos valores de mercado e não pelos valores contábeis que estão lançando. Pelo simples motivo de, às vezes, eu tenho um estoque que já está defasado, né? Às vezes eu tenho dinheiro lá no meu caixa, R$1 milhão, né? Só que aí tem uma inflação alta, né? Aí essa inflação consome boa parte desse meu caixa. É lógico, né, que vai continuar valendo R$1 milhão, mas com a inflação vai reduzir bastante o poder de compra desse, né, desse dinheiro, né? Mesma coisa o ativo, o passivo, né? Eu tenho o passivo que está lá, comprei, né, na época o dólar estava R$1, né? Agora está R$5. Então meu passivo não é mais R$1, né? Aumentou R$4. Então nós temos que ver o valor de mercado para poder fazer o processo de fusão. Aí novamente, empresa Goiabada tinha um ativo de 287, um passivo de 126 e um PL de 161. A empresa Açúcar, 437 de ativo, passivo 213 e PL 223. Aí vai sumir as duas empresas, Goiaba e Açúcar, e vai aparecer a empresa Goiabada, tá? Que vai estar com o ativo de 724, que é o mesmo valor da junção de 280 mais 437, passivo de 339, que é 126 mais 213, e o PL, 384, que é a junção de 161 mais 223. Então é assim que acontece o processo de fusão da empresa. Aí o balanço patrimonial, né, das empresas era desta maneira, tá? Empresa Goiaba e a empresa Açúcar. Então o patrimônio dela era desta maneira aqui, tá? A composição patrimonial das empresas: não circulante, realizável a longo prazo, investimento imobilizado, Aí nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos na incorporação, né? Este com mais este, este com mais este, este com mais esse, este com mais esse, para poder encontrar o processo, né? Para poder encontrar o valor para a nova empresa, tá? Então aqui, tá? Eles colocaram separado, tá?
valores por valores. Aí aqui nós vamos fazer os lançamentos contábeis para poder zerar, tá? Para poder zerar estas empresas, tá? Então, na empresa Goiaba, para zerar a empresa Goiaba, né? Eu vou debitar a conta de solução, fusão, tá? O nome da conta, ou conta fusão. E vou creditar as contas do ativo. Aqui, nesse exemplo, tá, gente? Tá o valor do ativo circulante e não circulante. Mas o ideal é fazer conta por conta, tá? Débito. Igual nós fizemos no processo de incorporação. Crédito, conta caixa. Crédito, conta banco. Crédito, conta duplicatas. Crédito, conta estoque. Crédito. Vou creditar todas as contas do meu ativo. Por que eu vou creditar? Porque eu preciso zerar, né? Então, para poder zerar as contas do meu ativo, eu vou creditá-las. Aí vou somar o total do meu crédito, aí no nosso exemplo, 98 mil mais 189.350 é igual a 287.350, tá? Então, zerei o meu ativo da empresa, zerei o ativo da empresa Goiaba, né? Aí agora eu vou zerar o passivo da empresa Goiaba, o passivo e o patrimônio líquido. Então, o meu passivo, ele tem o saldo credor, né? Ele é creditado. Então, para zerar o meu passivo, eu vou debitar as contas do passivo. Debitar salários a pagar, debitar fornecedores, debitar duplicados a pagar, empréstimos a pagar, tudo que estiver lá no meu passivo eu preciso debitar, tá? Estou falando isso, tá? Porque na hora de fazer esses lançamentos aqui, eu vou querer que vocês debitem conta por conta e não apenas, tá? O total de cada grupo igual está aqui, tá? Coloquei aqui só para economizar tempo, tá? Mas o correto é vocês debitarem, né, conta por conta. Fornecedores, salários a pagar, energia a pagar, tudo que for a pagar nós iremos debitar, tá? E as contas também do nosso patrimônio líquido, né? Então vou debitar as contas do patrimônio líquido, vou somá-las e vou creditar na conta de solução, tá? Fusão. Dissolução por quê? Porque eu estou dissolvendo essa empresa. Então, dissolvi o meu ativo lá em cima e agora dissolvi o meu passivo aqui embaixo da empresa Goiaba. Vou fazer o mesmo processo para a empresa Açúcar, tá? Encerramentos da conta do meu ativo. Debito. Conta de solução fusão 437, né? Credito ativo circulante, no caso aí como eu já falei, teria que creditar todas as contas do meu ativo, ali circulante, caixa, banco, aplicações financeiras, estoque, duplicatas a receber. Todas as contas que estão classificadas no meu ativo circulante eu teria que lançar aqui. Todas as contas, né, que estão lançadas lá no meu ativo não circulante eu vou creditar aqui. Então, as contas do meu ativo, elas têm a natureza devedora, tá, gente? Se eu quiser encerrá-las, zerá-las, né, eu preciso creditar, porque aí vai ter um débito e um crédito é igual ao valor. Então, 111 mil mais 325 é igual ao débito lá de conta de solução 437, tá? Aí, para zerar, encerrar as contas do passivo e do patrimônio líquido, conta do passivo tem a natureza credora, então para zerá-las eu vou debitar. Débito, novamente, fornecedores, débito, duplicatas a pagar, débito, salários a pagar, impostos a recolher. Todas as contas que forem lá do meu passivo, eu vou debitá-las, tá? Aí debitei passivo circulante, debitei passivo não circulante, debitei patrimônio líquido. Somei as três contas debedoras debitadas ali, que vai dar o crédito conta de solução 437.256. Tá? Então, desta forma, eu encerrei a atividade das duas empresas, da empresa Goiaba
e da empresa Açúcar. Tá? Agora eu vou incorporar, tá, aqueles saldos, né, na nova empresa. Tá? Então vou incorporar pela constituição do novo capital. Tá? Então, conta fusão, débito, né, 384, crédito, conta capital social 384. Professor, da onde que saiu essa conta capital aqui? 384, tá? Saiu do patrimônio líquido, tá, gente? Saiu aqui de 223 e 261. Somei as duas contas do patrimônio líquido que lancei aqui, tá? 384. Aí, estou recebendo os meus ativos, tá? Estou recebendo os meus ativos. Se está entrando ativo na minha empresa, logo eu preciso debitar. Débito caixa, débito banco, débito duplicados a receber, débito estoque, débito que mais? Tudo que estiver lá no meu ativo, todas as contas eu vou precisar debitá-las para poder incorporar os saldos, né? Então ali debitou ativo circulante, então a nova empresa vai ter 209 mil de ativo circulante, que é a soma, tá, gente, do ativo circulante da empresa Goiaba com a empresa Açúcar. É a soma do ativo não circulante da empresa Goiaba com a empresa Açúcar. Então, 209 e 514. Aí somei os dois débitos, transfiro o saldo para a conta fusão, 724 e 606, tá? Aí eu preciso dar a entrada, tá, nas minhas obrigações, né? Então eu vou debitar a conta fusão, né? Vou creditar salários a pagar, promissórias a pagar, duplicatas a pagar, né? Energia a pagar, encargos sociais a pagar, impostos a recolher. Tudo que eu tiver que pagar, eu vou ter que incorporar, tanto no circulante como no não circulante. Então, foi creditado aí como passivo, tem a natureza credora, foi creditado passivo circulante, 247, né, que é a soma do passivo circulante da Goiaba com o passivo circulante da empresa Açúcar, e foi creditada a conta passivo não circulante, né, que no caso, tá, gente, como eu já venho falando, teríamos que lançar conta por conta, né, mas para, né, ganhar tempo, assim, ficar mais fácil, colocamos apenas não circulante. Então, 92.164, que é a soma do passivo não circulante da empresa Goiaba com a soma do passivo não circulante da empresa Açúcar. Então, 247 mais 92 é igual a R$ 339. Então, dessa forma, nós incorporamos os bens, zeramos, né, nas outras duas empresas que extinguiram, né, elas não existem mais, aquelas empresas. E agora nós estamos abrindo a empresa Goiabado, uma empresa nova, com essas informações patrimoniais, tá? Tanto de ativo circulante como ativo não circulante. Tá? Então essa é a nova empresa, tá? Essa é a nova composição da empresa. Balanço da empresa Goiabada. Então ativo, né, circulante, 209 mil. Ativo não circulante, como não está classificado, tá, gente? Mas esses valores basta vocês pegarem, né, o valor realizável a longo prazo de uma mais o realizável a longo prazo da outra. Investimento da empresa Goiaba mais o investimento da empresa Açúcar. Imobilizado da empresa Goiaba mais o imobilizado da empresa Açúcar, que vai dar esses valores que estão aí, tá? Lá no meu passivo circulante, pegar o passivo da empresa Goiaba mais o passivo da empresa Açúcar. Passivo não circulante da empresa Goiaba mais o não circulante da Açúcar. Aí o PL, né, da empresa Goiaba mais o PL da empresa Açúcar. Que nós iremos chegar nesses valores aqui, tá? Aí soma tudo, 724, 606, 724, 606. Então dessa forma é feito, tá,
a fusão das empresas, tá, gente? Então é similar, como eu falei, é similar, tá, em processo da incorporação. A diferença é que no processo de incorporação, tá, uma empresa ela deixa de existir e a outra continua existindo, tá? Uma empresa deixa de existir, a empresa A vai fazer a incorporação da empresa B. Então isso significa que a empresa B deixa de existir no processo de incorporação. Já no processo de fusão, tá? A empresa, as empresas envolvidas, no nosso exemplo aqui, duas empresas, né? As empresas envolvidas, elas deixam de existir para se criar uma nova empresa, tá? Então essa é a diferença. Enquanto uma na incorporação permanece, no processo de fusão, as empresas elas deixam de existir para criar uma nova empresa. Se for 10 empresas, né, que estiverem no processo de fusão, as 10 empresas elas deixarão de existir para criar apenas uma empresa. Como eu falei, tá? Os produtos dessas 10 empresas elas poderão ser comercializados na empresa nova, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é ficar ainda com a empresa aberta, né? O CNPJ ativo. E essas empresas elas precisarão deixar de existir. Aí vai transferir, né? Os maquinários, que às vezes uma empresa tem um maquinário melhor que a outra, tem o quadro de funcionário mais bem preparado que a outra. Então, nesse processo de fusão acontece dessas, né, essas coisinhas aí, tá? Às vezes, como eu já falei, em determinado território uma empresa é mais forte que a outra, em determinado território a entrega de uma é melhor do que a outra, né? Então as empresas fazem esses processos de fusão para esses objetivos, tá? Para melhorar a sua capacidade, né, laboral, capacidade de produção, capacidade de entrega, capacidade de venda, quer atender um público maior, então faz a fusão, né? Que aí assim você pega o público da outra e pega o público de outra, né? Pega o público das duas ou mais empresas que estão sendo fundidas, né? Aí nós iremos abraçar um público maior com uma empresa apenas, tá? Então este é o processo de fusão, tá, gente? Vou deixar uns 3 exercícios para vocês, tá? Bem simplesinhos, né? Para descontrair, a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que eles sucedem todos os direitos e obrigações, fusão, consórcio, incorporação. Incorporação é o processo pelo qual, tá? Para marcar uma delas, tá? É apenas uma, tá? Operação é pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova, é denominada, tá? Então este é o exercício, tá, que eu vou deixar para vocês. A minha voz já está quase finalizando aqui também, tá? Então boa noite a todos vocês, tá? Dorme com os anjinhos, tá? E espero vocês na nossa aula, tá bom? Até mais, gente. Espero vocês daqui a pouquinho na nossa aula. Tudo de bom.